Deus, e cremos que a cada dia o Senhor tem se revelado, tem se manifestado. E uma das formas que temos a certeza é que o cuidado dele, o amor dele, ele nos envolve e nos protege em uma situação às vezes tão caótica como essa que estamos vivendo. E eu creio que Deus vai falar com você nesses dias, e que nesse momento também a palavra que vai vir aos nossos corações, ela possa mesmo arder de constranger cada dia. Oremos ao Senhor e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e cremos que acima de tudo o Teu olhar repousa sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Estamos novamente aqui, Senhor, com o desejo e a vontade de Te adorar e Te celebrar. E sabemos que o Senhor é que está. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Você, cada um dos Teus filhos, neste momento, venha trabalhar, Senhor, e venha agir em nosso meio. Assim, cremos em nome de Jesus. Já vai compartilhando, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos celebrar. Vamos lá, Ronaldo.
cremos, Senhor, que tudo está sob a sua direção. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua igreja que tem se mantido firme, convicta e esperando ansiosamente pelo noivo. E que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Usa o teu filho, usa essa pessoa que vai trazer essa mensagem aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Vamos orar nesse momento para que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dar toda a sabedoria para nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra possa entrar em nossos corações, que a palavra chegue o mais longe possível, que ela possa penetrar de forma mais profunda. Então, só através da oração nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegar mais longe e ter o impacto que a palavra de Deus tem sobre todas as vidas, sobre todas as famílias. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para a glória do teu santo nome, pedindo a ti, ó Deus, que nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos falar do teu evangelho, falar da tua palavra, e que esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha impactar o coração de todos aqueles que tiverem a escuta desta voz. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, penetrar na mente e no coração das pessoas com esta palavra, e que possa produzir arrependimento nas vidas, e que as pessoas venham entregar as suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. A nossa palavra de hoje, ela é muito especial, porque nós temos passado hoje bom tempo em casa, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm se perguntado o que fazer com este tempo.
E esse tempo que Deus está nos dando, e aí repetidas vezes alguns pregadores têm trazido essa mensagem para nós, de que esse tempo deve ser utilizado da melhor forma possível, da forma na qual você consiga exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso o maior tempo possível. Então devemos usar esse tempo para orar. Então a pregação de hoje é uma pergunta: por que orar? Por que nós devemos orar? Orar é necessário, orar é essencial para a vida cristã. Tem pessoas que acham que vindo até a igreja vão conseguir alguma coisa, ou vão achar que algo vai acontecer. Se você acha que o simples fato de você vir à igreja vai transformar a sua vida, você está muito enganado. Você, na verdade, está se comportando como uma pessoa supersticiosa ou como uma pessoa mística. Nós devemos ir ao culto com um grande propósito, que o propósito é aprender da parte de Deus, para que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, praticar, não só aqui, mas principalmente na nossa vida lá fora. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprender as coisas do alto e possamos viver esta vida verdadeira com Cristo, aonde quer que estejamos, sobre qualquer circunstância. A melhor prática que nós temos é diária. Então, diariamente, onde quer que você esteja, dentro da sua casa, principalmente, você vai praticar o Evangelho, e essa prática exige um preço de você. Muitas coisas, elas estão tirando a nossa atenção, estão tirando o nosso tempo que poderíamos estar levando ao Senhor Jesus Cristo, principalmente através da leitura do Evangelho e a oração. Nós vamos ler hoje o livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Então, Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Essa é a leitura que nós vamos fazer da palavra de Deus inicialmente. E a palavra de Deus nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. A palavra de Deus, ela já vai nos trazer aqui um grande questionamento. Esse primeiro versículo, ele é tão importante, onde ele diz assim: se eu bater, a porta não vai se abrir para outra pessoa. Se eu bater, essa porta vai abrir para mim. Se eu procurar, não vai ser você que vai encontrar. Se eu procurar, quem vai encontrar sou eu. Se eu pedir, não vai ser você que vai receber. Quem vai receber sou eu. Então esse princípio, e graças a Deus eu tenho trazido isso até para os meus filhos na hora da oração. Meus filhos, é necessário que vocês batam, é necessário que vocês peçam, é necessário que vocês busquem, porque essa é a prática diária da oração. Essa é aquilo que nós devemos fazer. Se eu não pedir, eu não vou receber. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se uma pessoa não está buscando nada, o que ela vai encontrar? Nada. Se eu não bater na porta, aquela porta não vai se abrir. Por exemplo, numa madrugada, você se levanta na sua casa e você resolve abrir a porta da sua casa sem que ninguém tenha batido. Será se você faria isso nos dias de hoje, por exemplo? Ir até lá, abrir a porta da sua casa sem que ninguém tenha batido nela? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Quem aqui já recebeu alguma coisa sem ter pedido? Talvez algumas pessoas podem até dizer: eu já recebi talvez alguma coisa que eu nem pedi. Mas a regra não é essa. A regra não é essa. Se você não pede, você não vai receber. É necessário que você tenha essa prática diária para que você possa ser respondido. A oração,
ela vai fazer com que você possa perguntar a Deus, falar com Ele, ter comunhão com Ele, e aí Ele vai responder as nossas perguntas. O livro de Tiago, ele nos ajuda muito a compreender estas coisas. Então nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim: quando pedem, não recebem. Então vejam só, o livro de Tiago já está dizendo que é necessário pedir, mas que algumas pessoas acabam não recebendo porque pedem por motivos errados e principalmente para gastar com seus prazeres. E é isso que diz o livro de Tiago assim. É muito simples, ele diz, olha, é necessário pedir, mas muitos de vocês não têm recebido porque têm pedido futilidades, porque têm pedido somente para alcançar os seus prazeres, né? Para alcançar aquilo que você acha que é bom somente para você. Então devemos ter cuidado com estas coisas. O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele vai acrescentar essa informação. Então vejam só, o livro de Mateus diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é necessário vigiar e orar, para que não caiam em tentação. Por que que muitos de nós não temos resistido às tentações? Porque temos caído em ciladas de Satanás facilmente? Por que que nós temos visto dentro das famílias cristãs o avanço da pornografia entre os jovens, por exemplo? Porque agora, durante esse período em que nós temos tanto tempo para dedicar às coisas de Deus, à oração e à leitura da palavra, por que que nós temos assistido por horas programação televisiva, ou então olhando o celular com conteúdos infames, distorcidos e que envergonham o Evangelho de Cristo? Por que fazemos isso? Por que temos dedicado tanto tempo a estas coisas? A resposta ela pode até ser bem simples, porque talvez não estamos orando, nós não estamos conseguindo nos deleitar na oração, nós não estamos conseguindo dedicar um tempo correto, um tempo aceitável, um tempo dedicado, um tempo ali na qual você se desprende de todas as coisas e você vai orar. A vigilância aqui que nós vemos em Mateus 26, ela vem através da oração. Vigiar não significa você ficar apenas de pé, verificando qual é o risco por perto, não. A vigília do crente é orando. Quando o Senhor Jesus Cristo saiu dali, antes de ser levado para a crucificação, antes de ser preso, ele estava orando e pediu para que os seus discípulos também estivessem orando juntamente com ele. Aquilo para o Senhor Jesus Cristo era vigiar. Então é necessário que oremos, para que nós não venhamos a cair em tentação. Tudo passa pela oração. Se você está tentando fazer alguma coisa e não está passando pela oração, é muito fácil, você vai acabar sofrendo, ou não vai conseguir chegar aonde queria, você não vai ter sucesso. Muitos de nós, infelizmente, têm se acostumado a se aproximar de algumas pessoas que até têm uma vida de oração maior do que a nossa, têm buscado mais essa vida, querendo pegar carona ali na fé alheia, ou nas orações alheias, mas nós não podemos fazer estas coisas. Tem pessoas que preferem que alguém aqui na frente venha dizer: venha para cá, nós vamos te ungir. Venha para cá porque Deus quer te dizer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, Deus, Ele vai falar conosco através da prática diária da vida cristã, através da fé que nós vamos estar fundamentados na palavra de Deus. E para isso, esta vida tem que estar fundamentada também em oração. É necessário orar, igreja. É necessário buscar, é necessário se ajoelhar, é necessário rogar incessantemente. Você tem que insistir, você tem que perseverar. Se você não fizer isso, você vai
perder a principal arma evangelística, ou uma das principais armas evangelísticas. Nós temos a palavra de Deus como principal arma, mas é necessário orar. Se você quer que a sua mãe, se você quer que o seu filho, se você quer que o seu irmão, ou qualquer pessoa que você ame, se achegue ao Senhor Jesus Cristo, se ajoelhe aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que Deus tenha misericórdia da vida dela, vai passar pela oração. É necessário orar, é necessário pedir ao Senhor Jesus Cristo essas coisas. É necessário que você pague esse preço, ore, se ajoelhe 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, mas nós não podemos desistir, temos que orar incessantemente. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ver aqui uma história que vai nos impulsionar ainda mais a esta vida de oração. Veja no livro de Atos. O livro de Atos que nos mostra aí como os apóstolos viveram nesta vida com vida de oração. Como a igreja de Cristo intercedia uns pelos outros. Aleluia. Atos capítulo 12, do versículo 3 ao 7. Atos capítulo 12, do versículo 3 ao 7, diz assim a palavra de Deus: observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Então vejam só, o apóstolo Pedro aqui estava sendo preso por 4 escoltas, e cada um com 4 soldados. Nós tínhamos aí 16 soldados para prender o apóstolo Pedro. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor de quem? De Pedro. A igreja, enquanto o apóstolo estava sendo transportado para o cárcere, a igreja já estava nas casas, já haviam ali as células reunidas em oração, fervorosamente o tempo inteiro. Quem sabe ali entre eles, um começava a orar e o outro descansava, enquanto um parava, o outro começava, mas a oração ela era fervorosa e incessante. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Além dos 16 que transportaram Pedro até lá, agora Pedro estava dentro do cárcere, dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Que maravilha, que coisa maravilhosa. A igreja orava fervorosamente. Como nós vamos conseguir vencer o cárcere, as amarras do pecado diário, as ciladas de Satanás, a falta de amor, por exemplo? Como poderemos alcançar vitória em meio a todas essas tribulações que nós temos passado? O milagre ocorrerá. Como ele ocorrerá? Como se dará esse milagre se não há quem peça? Se não há quem insista, se a igreja não insiste em oração, se a igreja não está chorando junto com os que choram, se a igreja não está jejuando em prol das vidas que vão se perdendo ao longo destes dias. Nós temos vários relatos de irmãos que entre nós estão sofrendo de enfermidades, alguns já até morreram, se assim foi a vontade de Deus, mas é necessário que a igreja esteja orando, que a igreja esteja intercedendo, para que Deus possa guardar os seus, para que Deus possa ajudar os seus, para que Deus possa nos fortalecer nesse momento tão difícil. Temos que pagar esse preço em oração. Se você não ora, você não está pagando preço por ninguém. O maior preço que podemos pagar é de joelho no chão, orando. A todos temos que orar.
e temos essa pergunta: estamos orando fervorosamente? Tem sido essa a nossa marca? A maior arma evangelística é a palavra de Deus, mas não adianta se ela não estiver junto com a oração. Essa palavra fica seca. Não adianta vir para cá trazer uma mensagem se você não tiver orado antes, se você não tiver buscado ao Senhor Jesus Cristo, para que através dessa palavra Deus possa incomodar o coração das pessoas, para que Deus possa transformar as vidas das pessoas. É necessário orar. Nós temos que bater e pedir incessantemente para que se abra a porta. Temos que buscar incessantemente e encontraremos uma vida cheia do Espírito Santo, transbordante. Mas para isso é necessário orar. Se você quer que as pessoas cheguem na sua casa e sintam a presença de Deus, é necessário orar. Se você chega em algum lugar e quer que as pessoas sintam a glória de Deus, é necessário que você ore. É necessário que você esteja em oração, igreja. É necessário. Sem oração você não tem resposta. Sem oração você não tem comunhão com Deus. Como você quer ter um relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso se você não ora? Às vezes eu lembro, irmão Fernando, de orar, mas às vezes não. Tem dia que eu oro, tem dia que não. Meus irmãos, como é que nós vamos conseguir alcançar algo de Deus se durante 24 horas nós não conseguimos dedicar 1 minuto sequer à oração? Como nós vamos conseguir ter um relacionamento próximo, de amigo, de filho, com Deus Todo-Poderoso, se nós não oramos? Paulo nos deu um grande ensinamento a respeito disso. Vejam só, leiamos 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 10. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ou seja, Paulo orou incessantemente pedindo ao Senhor Jesus que retirasse tal espinho. Mas ele teve resposta. Vejam só, Paulo orou a primeira vez e o Senhor Jesus não lhe deu resposta nenhuma. Paulo orou pela segunda vez e também não teve resposta. E Paulo, ainda constrangido com tudo aquilo que ele estava vivendo por conta daquela condição que ele estava, mais uma vez ele se ajoelha aos pés do Senhor Jesus e clama para que Deus afaste dele aquilo que o atormenta. E Deus responde a ele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vejam só a declaração do apóstolo Paulo. Aleluia. Paulo, por meio dessa oração e por meio de muitas orações que ele fez, ele nos ensinou a orar e a perseverar naquilo que ele era necessário fazer, naquilo que ele estava sofrendo. Ele bateu ali, ele começou a procurar, até que Deus trouxe a resposta certa para ele. Paulo poderia ter orado uma vez, mas ele não desistiu. Ele continuou ali, perseverando, até que Deus lhe deu a resposta. E talvez ali naquela situação não era a resposta que Paulo queria,
não era aquilo que ele desejava, não era aquilo que talvez ele quisesse ouvir de Deus, talvez ele quisesse que Deus dissesse assim: meu filho, não te preocupa, eu vou tirar esse espinho de você, eu vou arrancar isso da sua vida e você não terá mais aflição nenhuma, meu filho. Mas muito pelo contrário, o nosso Deus Todo-Poderoso ensinou aquele homem que era necessário que ele continuasse orando, que era necessário que ele continuasse insistindo, para que ele continuasse dependente de Deus o tempo inteiro, para que a comunhão que Paulo já tinha com o Senhor Jesus Cristo não diminuísse, mas cada vez mais aquela comunhão aumentaria na presença de Deus, e Paulo estaria cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que se ele se afastasse, com toda certeza Paulo deixaria que tal espinho pudesse tirar a fé, pudesse tirar a sua paz e muito, talvez, até afastar dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos temporariamente, ou durante alguns momentos. Aleluia. Eu quero incentivar a igreja do Senhor Jesus Cristo a orar, a ter fé, orar incessantemente. Filipenses capítulo 2, vamos ler a palavra de Deus, mais um versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que maravilha! O que nós podemos fazer é pedir, é buscar, é bater, e é isso que nós devemos fazer. Mas quem vai dar a resposta, mas quem vai trazer a solução é o Cristo, é o nosso Senhor. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Está nele a vontade, está nele o querer realizar. É ele quem pode fazer estas coisas. Mas nós como igreja temos que fazer como a igreja primitiva, que orava por Pedro incessantemente para que Deus o livrasse do cárcere, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todo o tempo, através das curas, dos milagres, através dos prodígios ou de qualquer outra coisa, e principalmente através da conversão daqueles que ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos. Aleluia. Eu quero incentivar a igreja do Senhor Jesus Cristo a se ajoelhar e a orar ao Senhor Jesus Cristo com a fé certa de que quando você fizer isso, durante o tempo que você vai dedicar, ao se levantar, você vai crer que o Senhor Jesus Cristo vai lhe dar a melhor resposta, vai lhe dar a resposta necessária para aquilo que você está fazendo. Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ninguém vai orar sem esperar nada. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que se não veem. Devemos orar, igreja. Você tem que orar. Você tem que estar de joelhos perante a face de Cristo. O véu já se rasgou. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa mais de ninguém para interceder junto a Deus por você. Você não precisa mais de ninguém para lhe levar até os pés do Senhor Jesus Cristo para estar orando. Se você se arrepende agora em nome de Jesus dos seus pecados, que você se ajoelha onde você está, que você se ajoelhe na sua casa, no seu quarto, na sua sala, que você comece a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo e a pedir perdão a Ele pelos seus erros. Peça a Ele que Ele lhe transforme. Confesse ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados, porque Ele é perdoador dos que o buscam. Então busque em espírito e em verdade. Aleluia. Irmão Fernando, eu não oro, ou eu oro muito pouco. Eu não oro quase nada. Eu desafio a você, igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você comece a dedicar um tempo para a oração. Começa com 5 minutos. Se você não dedicou tempo nenhum, talvez 5 minutos pareça ser uma eternidade para você.
Mas comece com 5 minutos agora. Passe essa semana toda orando pelo menos 5 minutos por dia. E na próxima semana você aumenta para 10 minutos. E na outra semana você aumenta para meia hora. Daqui a um mês você já está orando 20, 30 minutos. Daqui a um ano você já pode estar orando 1 hora por dia. É necessário que você vá dedicando mais tempo. E o resultado que você vai ter será extraordinário. O resultado que a sua vida, a sua família vai ter com essa oração dedicada ao Deus Todo-Poderoso vai ser extraordinário. A sua vida vai mudar completamente, a vida da sua família vai mudar completamente, a vida dos seus filhos vai mudar completamente, a sua igreja vai ver o quanto Deus tem transformado a sua vida e vai querer também estar no mesmo caminho de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A vida da igreja vai mudar a partir do momento em que todos começarem a dedicar o seu tempo ao jejum, à oração, à leitura da palavra, e assim nós seremos fortes em meio a todas as tribulações, e assim nós não olharemos para trás, mesmo em meio às tentações, e dessa forma nós vamos resistir os dias maus, nós vamos resistir às ciladas de Satanás, nós vamos resistir aos pecados e às tentações, porque estaremos fortes, estaremos fortalecidos através da oração que faremos diariamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você que está em casa agora, em nome de Jesus. Vamos colocar em prática esta palavra. Por que orar? Devemos orar por estas coisas que nós vimos aqui, em nome de Jesus, e por muitas mais. Aleluia, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, e nós estamos a orar aqui, Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que nos dê fé, para que em nome de Jesus venhamos a dedicar mais tempo à oração e a jejum e à leitura da palavra em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, faz transbordar no coração de toda a Tua igreja, meu Pai, a dedicar cada vez mais tempo de oração, meu Pai, a Ti, para que do alto venha ser derramado sobre toda a Tua igreja a Tua glória, para que todos estejam cheios, repletos, transbordantes desta graça maravilhosa. Ó Espírito Santo de Deus, fortalece os mais fracos, aqueles que têm tido dificuldade em meio às situações desta vida. Fortalece, Senhor, os oprimidos, para que em nome do Senhor Jesus Cristo eles sejam fortalecidos e venham sair das amarras deste mundo, e venham em nome de Jesus testemunhar de Cristo, e que sua família, em nome do Senhor Jesus, venha a ser alcançado pela palavra de Deus, através também de nossas orações, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nossa casa, de nossa família. Aleluia. Senhor Deus, eis aí a Tua igreja orando, meu Pai, e que em nome de Jesus mais tempo seja dedicado à oração e à palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Deus tem sido bom para nós nestes dias. Deus tem sido maravilhoso, e devemos glorificar a esse Deus Todo-Poderoso todos os dias. Ore incessantemente, aleluia. Eu quero trazer aqui para os amados irmãos da igreja, que continue ajudando esta obra ela não pode parar, esta obra tem que continuar. Nós ainda temos muitas missões a serem cumpridas nesta terra, se Deus assim permitir. E teremos aqui nosso tempo para dedicar a oração, ao jejum, à consagração. E pedimos a todos sempre ajuda, colaboração, para que continue ofertando e dizimando a esta igreja, na qual vocês vão ter a informação na tela aí, em nome de Jesus. E quero pedir também a todos os irmãos que puderem, que tiverem acesso à internet, que entrem no YouTube, se inscrevam lá no canal da igreja, acessem, se inscrevam e acione lá o sino para poder receber as notificações dos cultos, das mensagens que são publicadas toda semana. E mais uma vez quero dizer para você, mantenha-se firme em oração, ore, jejue, leia a palavra, e Deus fará com que você passe pelo meio do deserto de uma forma maravilhosa, com todo o resplendor,
porque Deus é galardoador dos que o buscam. Amém? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.